Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos relembrar algo que nós já estudamos lá na escola e que nós vimos também em algumas aulas online. Bom, nós estudamos sobre os verbos já no ano passado, no quarto ano, e no quinto ano nós estamos relembrando sobre os verbos e nós vimos que eles se organizam, que os verbos podem estar nos tempos. Presente. Vou arrumar esse aqui. Então nós estudamos que os verbos eles podem estar, no presente, no passado ou no futuro. E nós estudamos também os modos verbais, imperativo, indicativo e subjuntivo, que um verbo ele pode expressar uma ordem, um pedido, uma certeza e também pode um desejo, uma dúvida, Bom, o que a prof quer dizer com isso? Então nós estudamos esses tipos de verbos, que os verbos podem indicar algumas coisas específicas e que eles podem estar em tempos diversos. Hoje na nossa apostila, a prof vai explicar para vocês e vocês vão acompanhar pela apostila na página 66, que nós vamos falar sobre o pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Primeiro de tudo, quando a gente está falando de pretérito, nós estamos falando aqui, do passado. Então, quando falar pretérito, é a mesma coisa que falar passado. Então, a prof vai apagar aqui. E eu vou escrever para que vocês visualizem e não esqueçam. Então, vamos lá. Pretérito é igual ao passado. Opa, vamos pintar aqui. Coisas que já aconteceram, Lembram disso? O presente é o que está acontecendo agora, o momento atual. Passado é o que já aconteceu, o que já passou. E futuro é o que ainda vai acontecer. Lembram disso? Então nós vamos fazer o seguinte. A prof vai lendo, vai explicando, vocês vão acompanhando de casa, para a gente entender qual é a diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, ok? Então vamos lá, na apostila. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo, modos verbais, de acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os três tempos básicos do verbo são o presente, o passado e o futuro. Agora você vai estudar o tempo passado do modo indicativo. Lembra, modo indicativo são certezas, coisas certeiras que aconteceram mesmo. E ver que existe mais de uma forma de expressar o que já ocorreu. Então nós vamos ver que existem formas diferentes de falar sobre uma coisa que realmente já aconteceu, ok? Então vamos lá. Observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Então, cena 1. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Cena 2. Na infância eu tomava suco no café da manhã. Pessoal, lembra que o verbo ele expressa uma ação, Principalmente é uma ação, ele pode expressar também um estado e um fenômeno da natureza. Mas o que o verbo, o que a gente vai pegar aqui é uma ação, alguém fez alguma coisa, alguém estava fazendo alguma coisa. Nas duas cenas, o verbo, eu vou colocar o verbo aqui para vocês. O verbo é tomar, só que aí ele está conjugado ali, ele está diferente, não está escrito tomar, ele está escrito tomei e tomava. Então você vai circular o tomei e o tomava. Vamos lá.
O verbo está conjugado nas frases. Continuando lá. Letra A. Essas formas verbais transmitem uma ideia de passado. São coisas que já aconteceram. Ontem eu tomei. Ontem é passado. Na infância eu tomava. Ali nós temos uma moça, uma adolescente falando. Na infância, a infância já passou. Então é passado. Marca um X lá. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais tomei e tomava possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Ótimo. Letra B. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? De forma verbal. Que forma verbal foi utilizada? E na letra C diz assim: qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente? Então veja bem, na letra B está perguntando uma coisa habitual, uma coisa que sempre acontecia. Quem é que falou de uma coisa que sempre fazia, uma coisa que sempre acontecia? Qual cena? Então você tem que dizer se foi a mulher ou se foi o menino, e se foi na cena 1 ou na cena 2. E na letra C está perguntando assim: qual dos personagens fala de uma ação momentânea? A prof vai fazer com vocês essas duas perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta da letra B. Vamos lá. Qual dos personagens fala de uma ação habitual? É a mulher, porque ela falou assim, ó. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Quando ela fala assim, eu tomava suco, a gente imagina que ela tomava suco todos os dias. Que era um hábito. Habitual vem da palavra hábito. Lembra das palavras mães e das palavras filhas que a prof estava dizendo? Dos substantivos primitivos e derivados? É isso. Então, olha, habitual vem de hábito. Então, quer dizer que ela fazia isso todos os dias. Por isso que na letra B nós vamos escrever, então, a mulher. E aí pergunta assim, a gente pode colocar assim na cena 2, e aí diz assim, que forma verbal foi utilizada? Vamos colocar assim, ó, a mulher na cena 2, ponto. Que forma verbal foi utilizada? Forma verbal é qual é o verbo, então a gente vai escrever o verbo tomava. Ótimo. E agora nós vamos para a letra C. As perguntas são praticamente as mesmas, muda uma ou outra palavra, né? Ó. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, do momento que acabou de acontecer, ocorrida em um passado recente? E aí é o menino, porque ele diz assim, ó, ontem eu tomei suco. Ontem, foi ontem que ele tomou. É a mesma coisa que a gente fala assim, ó, ontem eu comi pizza. É uma coisa recente do que eu dizia assim, ó, na infância eu sempre comia pizza no jantar. Parece que a gente comia pizza todos os dias. E essa fala dele, ontem eu tomei suco, tá falando que foi ontem. Que é uma coisa momentânea, pontual, do momento. Então, a gente vai escrever lá. O menino na cena 1. A gente vai fazer a resposta completa, né, Quinto? E aí a pergunta é que forma verbal, o verbo tomei. Ótimo. Então, tá aqui. Letra B e letra C já estão corrigidas. Se você quiser parar o vídeo, você copia, arruma, faz bonitinho na sua apostila. Virando a página, na página 67, nós temos então uma explicação no quadrinho amarelo e diz assim: quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Quando o verbo indica uma ação frequente, isto é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito. Então vamos para a diferença entre os dois. Quando eu tenho uma ideia de uma ação que acontecia recorrentemente, que sempre estava acontecendo no passado, que era um hábito, gente, que
que é uma coisa que aconteceu várias vezes, nós estamos falando do pretérito imperfeito. E quando eu estou falando de um passado, uma coisa momentânea, pontual, algo que aconteceu ali, uma coisa exclusiva, nós estamos falando do pretérito perfeito. A prova vai dar mais exemplos ao longo da aula, nós vamos fazendo as atividades para ficar mais fácil de entender, beleza? Então nós temos dois exemplos ali, ó, que são os exemplos que nós fizemos anteriormente. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Tomei suco é pretérito perfeito, porque é uma ação pontual. E quando ela falava que na infância ela tomava, é uma ação frequente, que a gente tem a ideia de que isso aconteceu muitas vezes. Então é pretérito imperfeito. Agora nós vamos ver aqui que diz assim, ó, compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito, no modo indicativo. Ó, a prof indicando ali o... Então vamos lá. Presente. Eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Pretérito perfeito. Eu tomei, tu tomaste, ele tomou, nós tomamos, vós tomastes, eles tomaram. Pretérito imperfeito. Eu tomava, tu tomavas, ele tomava. Nós tomávamos, vós tomáveis, eles tomavam. Dica: não se esqueça, o pretérito perfeito transmite a ideia de algo momentâneo, ocorrido no passado. O pretérito imperfeito transmite a ideia de algo costumeiro, que ocorreu mais de uma vez. Bom, então vamos lá. Virando a página, nós vamos ter alguns exercícios e fica mais fácil da gente entender quando nós estamos fazendo as atividades. Veja bem, no número 1, nós temos ali um livro. Então, a capa do livro, o título é No Tempo em que a Televisão Mandava no Carlinhos. Na quinta-feira, se a gente fizer a leitura do livro, a gente conversar e der um tempo, a prof vai ler esse livro para vocês, porque eu tenho ele aqui em casa, tudo bem? Então, vamos ver se vai dar tempo da gente fazer tanta coisa. Então, nós vamos olhar a capa e as perguntas que tem ali na capa são referentes... As perguntas que tem, na página 68 são referentes ao livro. A capa do livro que nós estamos lendo ali, que nós estamos vendo. Então, na letra A diz assim: qual é a forma verbal presente no título desse livro? Qual é o verbo, gente? Então, leia, olha. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Qual é o verbo? Qual é a ação? Então, você copia o verbo ali na letra A. B. Em que tempo está essa forma verbal? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? É uma coisa que acabou de acontecer ou é um passado mais distante que sempre acontecia? Pela. Pensa bem. Letra C. De acordo com o tempo dessa forma verbal, então você vai marcar. A televisão ainda manda no Carlinhos? A televisão não manda mais no Carlinhos ou a televisão sempre mandará no Carlinhos? Então você vai marcar um X. Qual das opções? Então, com base no que você leu aqui no título, no tempo em que a televisão mandava. Número 2. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Pessoal, e ainda diz ali uma dica: para facilitar o emprego do pretérito perfeito, inicie a frase com a palavra ontem. Por que ontem? Porque o pretérito perfeito lembra que é a ideia de um passado recente, um passado que aconteceu. Então, por isso que ele diz ali, começa a frase usando ontem. Por quê? Porque ontem é um passado recente. Melhor do que você dizer no ano passado, ou quando eu era menor, ou quando eu nasci. Não. Então, você começa ontem, você vai fazer uma frase utilizando o verbo mandar. Então, pensa lá. Como é que você vai fazer essa frase? Daí, quando a gente fizer as correções, eu faço uma frase com vocês. Virando a página, na página 69, o que nós temos lá? Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Antes a vovó e eu com a lã. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu a vez. Então, nós estamos ali com alguns quadrinhos faltando, né? Então, veja bem. Letra A.
reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar. Então, olha só. O que você vai fazer? Lá no quadrinho está faltando palavras. E as palavras foram retiradas para que você coloque elas. Então, utilizando o pretérito imperfeito. Lembra que a ideia de pretérito imperfeito é a ideia de um passado que aconteceu, né? Foi uma ação habitual, que sempre acontecia. Então, é um passado um pouquinho mais distante. Então, olha, você vai antes a vovó, o que? Tricotar e brincar. Você vai arrumar de uma forma que a frase fique com concordância, lembra disso? E você vai copiar a frase ali na letra A. Na letra B, você vai reescrever a frase do segundo quadrinho usando os verbos, usando o verbo perder no pretérito perfeito. Então, lembrando que pretérito perfeito é um passado recente, né? Um passado que acabou de acontecer, foi uma ação pontual, lembra disso? Letra C. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Por quê? Olha lá no primeiro quadrinho, o gatinho parece que está mais alegre. E no segundo quadrinho ele está mais chateado. Já vou aproveitar para contar para vocês uma coisa. Que eu tenho um gatinho aqui em casa, para mostrar para vocês no vídeo de novidades, que está, olha, super doentinho. Ele quebrou a perninha, ele tá com a perninha toda enfaixada. Vocês vão ver ele como é que ele tá, coitadinho. Letra D. Reescreva a frase do primeiro quadrinho substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Ou seja, ele está pedindo que a gente transforme a frase, que a gente passe do singular para o plural. Então ele quer que a gente coloque que tem mais pessoas nessa frase. Então, olha só, mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, você vai deixar como você fez na letra A, só que você vai colocar no plural. Dica: atente para a concordância entre os verbos e as palavras vovós e nós. Então, você tem que passar para o plural. Lembra que você fez no singular na letra A e na letra B, e agora você vai fazer no plural. E na letra E está pedindo a mesma coisa, que você substitua a palavra eu por nós lá no segundo quadrinho. Bom, vira a página. Número 4. Reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Então, o que você vai fazer? Você tem uma frase e você vai passar ela para os dois modos. Então, você vai passar tanto para o pretérito perfeito quanto para o imperfeito, beleza? Eu vou fazer a letra A com vocês e as outras vocês vão fazer, a gente corrige na outra aula. Letra A. Eu canto na escola. Então, eu vou escrever de vermelho como a frase está. Eu canto na escola. Então, como é que você vai ficar? Como que você vai fazer? Para fazer o pretérito perfeito, eu cantei na escola. Eu cantei, eu fiz isso. Lembra, ó, aqui vai ficar bem espremidinho, mas tem que lembrar de pôr o ponto final, gente. Coisas que tem que lembrar que a prof sentiu bastante falta nas atividades, pessoal. Cortar o T, pôr o pingo no I, pôr o acento, pôr o ponto final. Gente, não dá pra esquecer essas coisas, já estão no 5º ano, são coisas que vocês já sabem, não dá pra esquecer, tudo bem? E o pretérito imperfeito, eu cantava na escola. Então, a gente tem a ideia aqui de pretérito perfeito, algo que aconteceu recentemente, e imperfeito, algo que aconteceu há mais tempo e era uma ação repetida, que era sempre feita. E aí você vai fazer a mesma coisa com as frases da letra B, C e D. Meu irmão gosta de ir ao teatro, meus avós nos ensinaram boas maneiras, meus pais chegam tarde do trabalho. São essas 3 outras frases que vocês vão fazer a mesma coisa que a prof fez aqui. Número 5. Aqui diz pra você se juntar com um colega. Nós não vamos nos juntar com um colega. Você vai fazer esse sozinho em casa.
Então, você vai pesquisar em jornais, em revistas, uma frase com um verbo no pretérito perfeito e uma com um verbo no pretérito imperfeito. E aí vai recortar e vai colocar no lugar indicado. Então, assim, gente, se não tiver revista, se não tiver jornal, você pode digitar e imprimir, prof? Pode. Pode apenas escrever uma frase? Pode também. O que não pode? Ficar em branco a atividade. Então, tem revista? Recorta da revista. Tem jornal? Recorta do jornal. Não achei a frase. Posso montar com outras palavras? Pode. Pode imprimir, recortar e colar? Pode. Pode escrever? Pode. Então faz a sua apostila com capricho, faz as atividades. A gente vai voltar com as correções na outra aula e com mais explicações diferenciando os dois tipos de pretérito. Tudo bem, gente? Então um beijo para todo mundo. Até a próxima aula.